liberar o som embaixo, que eu acho que já deve estar no esquema. Bom dia, irmãos e irmãs. Paz do Senhor a todos. É bom estarmos aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Tem um conto muito interessante que começa assim: aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Aquela foi a idade da sabedoria, foi a idade da insensatez. Foi a época da crença, foi a época da descrença. Foi a estação da luz e foi a estação das trevas. A primavera da esperança, o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, tínhamos nada diante de nós. Íamos todos direto para o paraíso, íamos todos direto no sentido contrário. Charles Dickens não coloca aqui o inferno, né? Só coloca o sentido contrário. De todo modo, meus irmãos, é assim que se inicia um conto de duas cidades do Dickens. E enquanto eu preparava esse sermão, me veio esse conto à mente. E aqui nesse conto, Dickens vai apresentar a França e a Inglaterra pré-Revolução Francesa, vivendo ali um caos completo, um mundo marcado por contrastes, onde as pessoas viviam acontecimentos tão caóticos, injustos e sem sentido, que parecia que nada daquilo que eles viviam levaria a algum lugar. Entretanto, meus irmãos, conforme a narrativa avança, o leitor percebe que cada uma das personagens, o que cada uma das personagens não consegue perceber, que por trás de cada encontro, de cada acontecimento, de cada perda, de cada aparente fato aleatório, existe uma história sendo conduzida até chegar a um propósito maior. E assim, quando o livro vai acontecendo, a narrativa vai acontecendo, nós vamos percebendo que tudo aquilo que parecia desconexo vai se amarrando e os personagens vão encontrando seus destinos. E essa é uma característica dos grandes escritores. Os personagens conhecem apenas a página em que eles estão vivendo o seu acontecimento, já o autor conhece o livro por inteiro. Ele é capaz de enxergar desde o princípio até o final, mesmo antes de escrever aonde aquele personagem vai chegar, aonde a sua história vai o levar. E, meus irmãos, embora eu e você não sejamos personagens de livros, de contos ou de alguma fantasia, é certo que nós também vivemos uma história que também é conduzida por um autor. E aqui o nosso autor é com A maiúsculo, porque o autor é Deus. E nessa passagem que a gente vai meditar hoje, a gente vai notar que mesmo quando não conseguimos perceber a mão desse autor conduzindo a história, mesmo quando as coisas parecem mera casualidade, nós podemos confiar que a providência do Senhor continua conduzindo todas as coisas para o cumprimento de seus propósitos. Convido você a abrir a palavra de Deus em Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Amém? A nossa meditação de hoje vai do verso 1 até o verso 13, mas inicialmente eu gostaria de ler apenas os 3 primeiros versículos e peço sua atenção. Diz assim o texto: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: Vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo
e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Amém. Por enquanto, só até aí. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra e queremos, Senhor, nesse momento, clamar a Ti que a Tua presença venha se fazer real nesse lugar, que o Senhor possa usar a minha vida para transmitir a Tua palavra para a igreja, que no decorrer dessa mensagem, Senhor, a Tua igreja seja edificada e o Teu nome seja glorificado, Senhor, pois esse é o nosso objetivo aqui. Venha nos conduzir nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, o livro de Ruth, ele se passa, então, no período dos juízes. Uma época marcada pela instabilidade política, moral e espiritual de Israel. Entretanto, diferente de Juízes, a narrativa de Ruth ela não concentra a sua atenção em guerras, em líderes militares ou em grandes acontecimentos nacionais. Diferente do livro de Juízes, o livro de Ruth ele vai se concentrar na vida comum de uma família do interior. O livro de Ruth não possui grandes sinais e milagres da parte do Deus de Israel. Aqui não temos nada que seja extraordinário. E talvez essa seja uma das coisas mais maravilhosas que existem no livro de Ruth. O fato de se tratar de uma história ordinária e simples. Uma história que poderia ser a minha e a sua história. E é justamente nesse ambiente simples que vemos Deus conduzindo, através da sua providência, o rumo da história. Nesse livro, que funciona como uma espécie de conto, a providência divina atua justamente nas necessidades mais ordinárias da existência humana: alimento, relacionamentos, descendência, casa, um lugar para morar, demonstrando que Deus governa e rege a história não somente nas narrativas em que o mar se abre, em que a terra inunda ou que o sol para, mas também nas histórias comuns, como a história de Ruth, mas que também poderia ser a minha e a sua história. Nossas histórias são simples se comparadas aos grandes feitos que a gente vê na Bíblia como um todo, mas isso não significa que Deus não está conduzindo a nossa história. Deus também nos conduz, é Ele que rege a nossa história, mesmo que a nossa vida seja extremamente ordinária. Então, o livro de Ruth começa, no capítulo 1, apresentando uma severa fome em Belém, que força a família, uma família a se mudar, e essa família é composta por Elimeleque, a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, que vão então para a terra pagã de Moabe. E eles vão para essa terra em busca de subsistência. E na terra de Moabe, então, os filhos de Elimeleque e Noemi se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E essa família fica naquele lugar por quase 10 anos, é o que vai dizer o texto. O que se segue, então, meus irmãos, é uma sequência devastadora de tragédias. Primeiro, a morte prematura do marido de Noemi, Elimeleque, e em seguida a morte de seus 2 filhos, deixando então as noras de Noemi, Orfa e Ruth, também viúvas, assim como Noemi. Então, uma vez que a fome havia assolado a terra de Belém, e elas tinham se mudado para lá, aquela família de Elimeleque havia se mudado para conseguir uma vida melhor, mas Elimeleque e os seus filhos morreram. Então, Noemi decide retornar a Belém, a sua terra natal, ao saber que lá o Senhor havia visitado o seu povo com pão, com alimento. Você pode conferir isso depois no verso 6 do capítulo 1. Mas nessa trajetória e nessa decisão, Noemi vai exortar as suas noras para que elas permaneçam em sua terra natal. No começo, elas se mostram resistentes a essa ideia, mas por fim, Orfa, uma das noras, decide retornar para sua terra. Mas Ruth demonstra uma extraordinária lealdade e fé ao selar um compromisso, uma aliança com a sua sogra, com o povo de Israel e com o Deus de Noemi. Se você olhar aí os versos 15
a 17, Noemi vai dizer para ela: olha, a sua cunhada, a órfã, ela voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. E que maravilhosa é a resposta de Ruth quando ela diz: não insista para que eu a deixe e nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Que coisa linda, né? Tem muito marido que nunca falou isso para a esposa. E aqui Ruth está falando isso para sua sogra. Muitos aqui diriam o extremo oposto para a sogra, né? Aonde quer que fores, não irei eu. Mas Ruth, ela se apega à sua sogra e firma aqui uma espécie de aliança com ela. Então o capítulo 1 se encerra com Noemi e sua nora Ruth chegando a Belém no momento da colheita. E assim a gente chega no nosso texto de base, capítulo 2, onde vai dizer que Noemi tinha então um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Esse primeiro verso serve para introduzir um novo personagem na narrativa, que é Boaz. A partir desse capítulo, Boaz se torna uma figura central no desenvolvimento dos acontecimentos dessa narrativa. E aqui o texto nos mostra de maneira resumida quem ele era. A primeira informação que temos é que ele era parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Os termos aqui do texto original demonstram um parentesco mais distante. Não era um parentesco de primeiro grau. Aqui, o texto original traz aquilo que os israelitas e o povo judeu conhecido como clã, que era uma família maior, aqueles que faziam parte da família, mas que não era família de imediato. Era aquela família assim, aquele primo distante, uma pessoa que faz parte lá, que é irmão, da irmã do fulano, e assim fazia parte da família de alguma forma, ou seja, ele fazia parte dessa família maior de Elimeleque. Então, o fato do texto associar Noemi a Boaz, tendo o marido de Noemi como intermediário, sugere que Boaz e Noemi já se conheciam, ou ao menos tinham consciência de quem eram um para o outro. Além disso, o primeiro verso também diz que Boaz era dono de muitos bens, e aqui o termo que se refere para dizer que ele era dono de muitos bens vai para além da questão financeira. É muito difícil, meus irmãos, traduzir o texto hebraico, porque às vezes uma palavra possui diversos significados, e não necessariamente que a gente precisa escolher um desses significados, mas pode ser todos. E era muito comum isso no texto hebraico, que uma palavra pudesse ter vários significados, e aqui, quando diz que ele era dono de muitas posses, isso tem vários significados. Primeiro, que ele era um homem, que é o mais óbvio, que tinha muitas riquezas. Segundo, essa palavra também transmite a ideia de que ele tinha algum nível de poderio militar, ou seja, ele era um homem de muitos bens e esses bens provavelmente estavam associados ao fato dele ser uma figura militar, um guerreiro. Além disso, esse termo também se refere a um homem que tinha boa fama, que tinha influência no meio dos seus. E para finalizar, o próprio nome Boaz significa força, vigor. Lá na frente, se a gente avançar um pouquinho aí nos textos bíblicos, a gente vai ver lá em 1 Reis, quando Salomão está construindo o templo, e aí ele elege duas colunas que vão sustentar o templo, e uma delas se chama Boaz. A gente não pode afirmar que Salomão fez isso em homenagem ao seu parente distante, mas certamente significa que esse nome transmite força, poder, vigor. Então, meus irmãos, para os leitores originais, quando eles liam esse simples versículo tão pequeno, eles tinham a imagem de Boaz como um homem muito poderoso, porque o seu nome transmite força, ele é um homem de posses, um homem de uma carreira militar, um homem influente. Então, o objetivo do texto nesse verso é que a gente guarde esse nome, porque ele vai ser importante no decorrer da narrativa. Num cenário de extrema pobreza, onde mulheres viúvas viajam para buscar sustento, um homem dono de muitos bens aparece
Parece uma história de Hollywood, né? Uma coisa meio heróica. Quando se introduz um personagem que vai se tornar ali o grande herói da narrativa. Então, depois de nos apresentar esse personagem tão poderoso, a narrativa volta à questão anterior. Afinal de contas, elas foram até Belém para conseguir alimento e haviam chegado no começo da colheita, como está escrito aí no verso 22 do capítulo 1. Sendo assim, então, o texto continua dizendo que Noemi pede, quer dizer, Ruth pede para Noemi que ela vá colher atrás daquele que lhes permitirem. Noemi, então, autoriza e diz, vai. E o verso 3 é muito importante, porque vai dizer que ela foi e chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. E olha o que vai dizer a parte B do verso. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Em contraste com a riqueza e a posição alta de Boaz, do verso 1, a gente volta então nossos olhos às primeiras personagens, as viúvas, famintas, humildes, e no caso de Ruth, com o agravante de ser uma estrangeira em terra estranha. Então, a fim de resolver ao menos o problema da fome, Ruth decide ir ao campo apanhar espigas, e o autor aqui, intencionalmente, vai dizer que não apresenta um intervalo entre o momento em que elas chegam de viagem até o momento em que Ruth decide ir ao campo. Ao que o texto indica, foi algo imediato, uma atitude de quem não pode esperar. E mesmo tendo urgência, Ruth reafirma a sua submissão a Noemi, pedindo a ela um tipo de autorização para ir até o campo fazer a colheita. E essa colheita, meus irmãos, aqui escrita, ela era determinada na lei de Moisés. Se você ler, por exemplo, Levítico 19, 9 a 10, você vai ver que ali o Senhor ordena que, ao fazer a colheita, ninguém deveria colher totalmente o seu campo e nem voltar para pegar o que havia caído durante a colheita. Era necessário, era uma ordem do Senhor que se deixasse propositalmente algo que os pobres e os estrangeiros pudessem colher. Era essa a expectativa de Noemi e Ruth, que durante os períodos da colheita elas pudessem comer daquilo que sobrasse, daquilo que ficasse para trás. Mas Ruth diz algo interessante, ela diz que vai colher atrás daquele que permitir. E isso indica, meus irmãos, que provavelmente a lei de Moisés não estava sendo cumprida por todos os trabalhadores e tudo estava sendo colhido sem que houvesse sobras, ou isso também pode nos indicar que nesse momento da colheita os estrangeiros não eram bem-vindos e Ruth temia que não pudesse colher. Mesmo assim, Ruth foi ao trabalho e, de acordo com a primeira parte do verso 3, somos informados de que ela conseguiu fazer a colheita. E em seguida a gente tem uma das partes mais importantes do nosso texto de base hoje. O texto vai dizer que, por casualidade, Ruth entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. Agora pense comigo. Desde o versículo 6 do capítulo 1, o autor está nos mostrando que quem conduz a história é o Senhor quem proveu o alimento para o seu povo, fazendo com que Noemi e Ruth voltassem para Belém. Em todo o tempo, Noemi atribui ao Senhor o momento em que ela está passando. No versículo 17, Ruth coloca o Senhor como juiz da relação entre ela e sua sogra. Agora eu lhe pergunto, meu irmão e minha irmã, será que foi por casualidade que Ruth entrou no campo de Boaz? Depois que o texto nos apresenta um herói da narrativa, e tem ali uma moça carente, viúva, precisando de atenção, precisando de alimento, por casualidade ela entra no campo de Boaz. Será que isso é mera coincidência? Claro que não. Então, por que o autor diz isso? Aqui, meus irmãos, como um bom conto, o autor lança a mão de figuras de linguagem que enriqueçam o texto, e nesse caso, o termo funciona como uma ironia, principalmente para os leitores originais, ao lerem chegar nesse momento onde eles liam que, por casualidade, ela entra no campo de Boaz, de imediato o leitor ia pensar, mas é claro que não é casualidade. É uma ironia do autor. Poderia ser casualidade para Ruth, naquele momento em que ela não fazia ideia de onde estava, mas para nós,
leitores, a gente sabe que não é casualidade, afinal de contas a gente já sabe quem é Boaz. É claro, meus irmãos, que Yahvé, o Deus de Israel, é quem está conduzindo tudo isso. É claro que é o Deus de Israel, que em sua soberana providência, que está conduzindo e levando Ruth até os campos de Boaz. E isso fica ainda mais explícito quando o texto continua, verso 4, eis que Boaz veio de Belém. Veja bem, Ruth chega em Belém. Boaz estava em Belém. Aí Ruth vai para o campo, para o interior. E aí Boaz, que estava em Belém, vai para o interior no mesmo instante em que Ruth está lá. Que coincidência, né? Gente, impressionante. Mas enfim, diz que Boaz veio de Belém e disse aos seus filhos, que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam, que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao seu servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? O servo respondeu, essa moça é moabita, veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu para que deixasse de recolher as espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aí desde de manhã até agora e só parou um pouco para descansar no abrigo. Uma jovem viúva, pobre e estrangeira, na terra de um homem rico e poderoso, o que poderia dar errado? Ruth não estava apenas no lugar certo, mas também na hora certa. No momento em que ela estava, por casualidade, nas terras de Boaz, por casualidade, Boaz aparece naquele mesmo momento. Parece uma cena de filme, né? Só faltou Boaz chegar no cavalo. E aí Boaz ali, né, forte, com aquela barba, chapéu de cowboy, chega na sua colheita, e aí aquele raio de sol atravessando o rosto de Boaz, Noemi ali abaixadinha, olhando para o alto, quando ela olha e vê aquele homem, aquele sol batendo, e ele olha para ela, aquela moça linda, jovem, e ele pergunta de quem é a moça. Né? Eu fico até com vergonha de ler as falas de Boaz, porque imagino que a voz dele seja bem imponente, né? De quem é a moça? Isso aqui é lindo, meus irmãos, é um romance dentro da Bíblia, é fantástico. Irmãos, diferente do costume, então, dos israelitas que faziam uma saudação dizendo Shalom, que significava paz para você, aqui Boaz diz que Yahvé, que o Senhor esteja com vocês. E provavelmente, meus irmãos, essa era uma saudação especial que se usava no período da colheita. E nesse caso ela funcionaria como se Boaz estivesse dizendo que o Senhor abençoe a colheita de vocês, que o Senhor esteja aqui nesse momento de colheita, abençoando e prosperando esse momento. E aqui, no momento em que o autor volta a colocar o Senhor, o Deus de Israel, na narrativa, ele faz isso de propósito para que a gente lembre quem está regendo a história, quem é o protagonista. Então Boaz, ao supervisionar a sua terra e a colheita, ele percebe ali uma presença em comum. Alguém que ele não conhece. E ele chama o seu encarregado então e quer prestação de contas. Quem é a moça? E ele não pergunta o nome da moça, de onde ela vem, quem ela é. A primeira coisa que ele pergunta é de quem ela é. A ideia é que Boaz conhecia seus trabalhadores, que não eram escravos aqui no caso, eles eram trabalhadores contratados, eles recebiam para isso. E ele percebe ali uma pessoa que ele não conhece, que está trabalhando nos seus campos. Então, a ideia dessa pergunta de quem é a moça seria de para quem ela trabalha. Porque ela não está no campo, não é do campo dele. Então, para quem ela trabalha, de quem ela é. E aqui, como já falei, o texto hebraico ele sempre tem essa pegadinha que pode significar mais de uma coisa. E para o leitor original, a primeira coisa que a pessoa entendia era de fato essa pergunta, para quem ela trabalha, de quem ela é, mas também pode ter um outro significado, que é o interesse de Boaz, de saber se ela pertencia a alguém, se ela tinha um pretendente, se ela tinha uma família. E aqui então o autor já deixa subentendido, mesmo que de maneira muito sutil, que Boaz poderia estar aqui demonstrando um interesse romântico em Ruth, e portanto a sua pergunta poderia sugerir que se ela pertencia, então, a alguma família, ou se ela tinha marido. E, surpreendentemente, meus irmãos, o encarregado de Boaz já tinha ali a ficha completa de Ruth. Os servos de Boaz eram certamente
bem informados, para não dizer fofoqueiros. Primeiro, ele tinha a informação de que ela era uma moça moabita, no original, uma jovem senhora moabita, dando a entender que ela era viúva. E mais uma vez, assim, o texto enfatiza que ela era estrangeira, né? Isso é importante. Em segundo lugar, o encarregado diz que ela veio com Noemi da terra de Moabe, o que demonstra então a lealdade e o fato de que Ruth e Noemi estão associadas uma à outra. Além disso, ao dizer que ela estava com Noemi, o encarregado responde à pergunta de Boaz, que quer saber de quem a moça é, ou seja, ela não possui um dono, um marido ou uma família, ela está com a sua sogra, Noemi. E por fim, o encarregado vai dizer a razão de ela estar ali. O que ela quer é colher espigas, o que ela quer é colher o que fica para trás para conseguir o seu sustento. Mesmo que estivesse cansada de viagem, mesmo que já estivesse ali numa longa jornada, Ruth trabalha e trabalha e trabalha. E o encarregado vai dizer que ela só parou um pouco para descansar. Ruth tinha um objetivo, ela precisava saciar não só a sua fome, mas a fome de sua sogra. E outra, sem saber quando ela teria outra oportunidade daquela, então ela quer colher o máximo possível. Ruth era uma mulher forte, uma mulher de vigor. Não à toa, mais à frente na narrativa, o próprio Boaz vai dizer que ela é uma mulher virtuosa. Capítulo 3, verso 11. Então agora já conhecemos Ruth, já conhecemos Boaz. E Ruth está no campo de Boaz. Ambos estão no mesmo lugar. E para uma cena romântica, o que é que falta agora? Bom, agora a gente tem que se falar, né? A gente tem que se conhecer, tem que ter aquele primeiro contato. E, meus irmãos, esse texto que a gente vai ler agora é uma coisa sensacional. Versos 8 a 13, peço sua atenção. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo e nem se afastar daqui. Fique aqui com minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba a água que os servos tiraram. Então Ruth, diante de tanta bondade, ela se inclina, encosta o rosto no chão e diz a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Então Boaz responde: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Sei que você deixou o pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração da sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Que coisa linda, né, meus irmãos? Poxa, aqui Ruth já deveria ter falado: eu caso com você. Tá, tudo bem. É lindo isso, meus irmãos, porque aqui a gente vê algo muito poético e que o autor aqui estava muito inspirado a escrever essas palavras. Primeiro, Boaz se refere a Ruth como minha filha, exatamente como Noemi fez no verso 2, dizendo minha filha. E isso demonstra ao menos duas coisas. Primeiro, Boaz certamente era um homem bem mais velho. E por isso o uso dessa expressão, que transmite ternura, a atenção, como se um pai fosse dar conselhos a uma filha. E segundo, o uso da expressão também delimita uma distância respeitosa entre ambos, para que as palavras de Boaz a Ruth não parecessem mal intencionadas. Boaz quer que Ruth permaneça em suas terras e por isso ele instrui para que ela fique. E ele não só diz para ela ficar, como também instrui sobre o que ela deveria fazer no momento da colheita. Aqui Boaz já demonstra o seu instinto protetor de um homem honrado
de um homem forte, valente, que se encontra com uma mulher desamparada. Ele não quer abusar de sua fragilidade, ele não quer tirar vantagem da sua vulnerabilidade. Antes, ele se mostra como um porto seguro, como um homem forte e valente. Ele oferece proteção e auxílio. Ele ordena que os seus servos não a importunem, o que indica que isso provavelmente já havia acontecido, ainda que de modo verbal e não físico. Mas sendo ela uma mulher em posição de fragilidade, ainda mais estrangeira, é muito possível que ela sofresse algum tipo de abuso. Então Boaz diz: pode ficar aqui, porque aqui é seguro, porque já dei ordem aos meus servos que não toquem em você. E portanto ele insiste que ela fique nas terras dele. Ali ela não teria fome ou sede, e tampouco ficaria desabrigada ou desamparada. A situação de Ruth, meus irmãos, não era nada promissora. Pobre, viúva, estrangeira. No versículo 2, tudo o que Ruth quer, meus irmãos, é encontrar alguém que lhe deixe colher as sobras que caem pelo caminho. Mas lembra quem está conduzindo a história? Um Deus de providência, de graça e amor. Porque enquanto ela queria colher daquilo que sobrasse, que caía pelo caminho, ela se encontra com Boaz, que superou todas as suas expectativas. E diante de toda aquela bondade e misericórdia que Boaz demonstra para com ela, ela se prostra em sinal de humilhação e faz a pergunta que todos nós e também os leitores originais automaticamente fazem ao ler o texto pela primeira vez: por quê? E mais uma vez o autor vai enfatizar o fato de que ela era uma estrangeira. E nesse momento Ruth diz isso como uma confissão de pecado. Por quê? Por que você está favorecendo a mim, que sou uma estrangeira? Na verdade, meus irmãos, não seria nada estranho naquela cultura, naquele contexto histórico, o contexto de Juízes, se Boaz tratasse ela com desdém e humilhação e tirasse proveito dela. Veja o livro de Juízes, as barbaridades que aconteciam ainda entre os israelitas, como as mulheres eram tratadas em muitas ocasiões, uma concubina que teve seu corpo esquartejado depois de ser violentado a noite inteira. Era esse o contexto cultural que Ruth estava vivendo. O que ela esperava, meus irmãos? Comer sobras, mas ela encontra favor, proteção e sustento. E a pergunta fica: por quê? E Boaz vai responder essa pergunta de uma maneira fantástica. Ele vai dizer: olha, já me falaram tudo o que você fez pela sua sogra, o amor que você demonstrou para com ela. Você deixou pai e mãe, veio para uma terra que você antes não conhecia. A resposta de Boaz se divide em duas partes. Na primeira, Boaz associa a misericórdia e a bondade que ele demonstrou com Ruth, com a bondade que Ruth demonstrou com Noemi. Essa bondade e a aliança que Ruth fez com Noemi e que chegou aos conhecimentos de Boaz remonta uma conhecida aliança pactual para os leitores originais. Boaz diz para Ruth: você deixou seu pai, sua mãe e a terra onde você nasceu e foi para uma outra terra que você não conhecia. Isso te lembra alguma coisa? Como foi o chamado de Deus para Abraão? Sai da tua terra, da casa de seu pai, da sua parentela, e vá para uma outra terra, a terra que eu te mostrarei. O autor desse livro aqui, meus irmãos, está deixando implícito que existe uma continuidade entre o chamado de Abraão e a lealdade que Ruth tem para com Noemi. Isso é lindo, né? Fantástico. Como se por meio de Ruth, uma estrangeira no meio do povo de Deus, a aliança fosse continuada. Uma das partes da promessa de Deus feita para Abraão, Gênesis 12, é que por meio dele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso inclui Ruth, a moabita, que se tornou mulher bendita e encontrou favor aos olhos de Boaz. Acima de tudo, ela encontrou favor aos olhos de Deus. E de fato, meus irmãos, quando o autor escreve isso, é porque ele já conhece o final da história. E de fato,
a aliança estava sendo continuada por meio da Ruth, a estrangeira. Afinal de contas, Ruth se tornou nada mais nada menos do que uma antepassada de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Ruth se achava indigna do favor de Boaz, o que dizer do favor de Yahvé, o Senhor, que tinha um plano muito maior para ela? E esse é um ponto importante, muito importante no nosso texto. Nesse romance, a donzela em perigo não é resgatada pelo príncipe encantado. Quem a resgata é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Boaz não é o herói dessa história, o Senhor dos Exércitos é o herói. E Yahvé é o herói. Boaz é apenas um instrumento nas mãos desse Senhor, mas quem está regendo tudo é o Deus da providência, o Deus Yahvé, o nosso Senhor. É Ele quem governa tudo, Ele é o grande protagonista dessa história. E isso fica ainda mais explícito na segunda parte da resposta de Boaz, quando ele vai dizer: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba dele uma grande recompensa, uma recompensa do Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Depois de reconhecer a extraordinária lealdade de Ruth para com Noemi, Boaz faz um tipo de oração para que o próprio Senhor a recompense. É como se Boaz estivesse dizendo: o que você fez é tão poderoso e o significado disso é tão grandioso que eu não sou capaz de retribuir, mas o meu desejo é que Yahvé lhe retribua e lhe pague plenamente pelo bem que você fez. E a narrativa, meus irmãos, nos reserva mais uma ironia, porque sem perceber, Boaz faz uma oração da qual ele mesmo se tornará a resposta. O Deus que recompensa a fidelidade de Ruth fará isso por meio do próprio Boaz, que mais tarde será então definitivamente o resgatador de Ruth e ela se tornará sua esposa. Assim o texto lembra os seus leitores originais e também para nós hoje, meus irmãos, que o protagonista de toda a história continua sendo o Senhor, que em sua providência realiza sua obra usando pessoas comuns, em cenários comuns, em dias comuns, porque nas mãos do Senhor, meus irmãos, até mesmo algo extraordinariamente simples e ordinário pode ser usado como instrumento de sua graça. E por fim, assim como da primeira vez, Ruth mantém a sua atitude humilde. Ela reconhece que a bondade de Boaz excede a qualquer expectativa que ela pudesse ter e chega a dizer que nem sequer se considera digna de ser comparada às servas dele. Como estrangeira e viúva, Ruth sabia que não podia exigir nada. Tudo que ela estava recebendo era fruto de graça. Ao mesmo tempo, a sua humildade não deve ser confundida com passividade. A mesma mulher que agora fala com tanta reverência foi aquela que, há pouco tempo antes, tomou a iniciativa de ir aos campos, enfrentando as inseguranças e as incertezas e a sua situação de vulnerabilidade para sustentar ela e sua sogra. Em outras palavras, foi a sua coragem, foi por meio da sua coragem que o Senhor conduziu Ruth até Boaz. E foi a graça e a providência de Deus que tornou possível esse encontro. E por isso a sua resposta, a resposta de Ruth, soa como um profundo suspiro de alívio, né? Depois de tanta coisa que ela passou, depois de dias marcados pelo luto, a morte de seu marido, a incerteza do que fazer. Volto para casa dos meus pais, fico com a minha sogra. O medo, será que eu posso ir colher? Alguém vai me permitir fazer isso? E depois de tantas situações que certamente lhe fizeram pensar que a vida dela tinha acabado, ela finalmente começou a experimentar descanso na bondade de Deus, que se manifestou nesse momento por meio da vida de Boaz.
Irmãos, o livro de Ruth ele é rodeado de mistérios. A sua autoria, data de composição, o contexto em que foi escrito, até mesmo seu propósito específico, ainda são objetos de debate entre os estudiosos. Mas uma coisa é fato, meus irmãos, o livro de Ruth mostra para seus primeiros leitores que, mesmo em um contexto sociocultural tão conturbado como o de Juízes, Deus preserva a sua aliança com o seu povo. E é belíssimo, meus irmãos, o fato de que após tanta tragédia na narrativa do livro de Juízes, existe o livro de Ruth. É como se Deus desse um presente para o seu povo. Olha, vamos acalmar agora, vamos dar uma respirada. Depois de tanta guerra, de tanta batalha, de tanta morte, tanta brutalidade, Deus agora mostra a preservação da sua aliança por meio de uma história de amor, de fidelidade, de honra e, acima de tudo, uma história de providência, onde o Senhor Yahvé está conduzindo, ainda que silenciosamente, cada um dos acontecimentos dessa narrativa, que vão culminar, você sabe aonde. Ruth e Boaz geram Obed. Obed, pai de Jessé. Jessé, pai de Davi. De onde menos se espera, meus irmãos, Deus pode levantar uma descendência real que irá mudar a história do seu povo. E por falar nisso, por incrível que pareça, o ápice dessa descendência real de Ruth e Boaz não é Davi, mas é a semente de Jessé, Cristo Jesus, o Rei eterno. Queridos irmãos e irmãs, ao longo dessa passagem, nós somos levados a enxergar a nós mesmos a história de Ruth. Assim como ela, meus irmãos, nós também éramos estrangeiros, incapazes de reivindicar qualquer direito diante de Deus e totalmente dependentes de sua graça. Em sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que no passado estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros para com a aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que provê. O mesmo Deus que conduziu Ruth aos campos de Boaz de maneira que Ruth estivesse no lugar certo, na hora certa, na plenitude dos tempos. No lugar certo, na hora certa. Veio até nós o Emanuel, Deus conosco. Deus Pai enviou seu próprio Filho e proveu o verdadeiro e definitivo Redentor, para que pecadores indignos como eu e você encontrassem graça e fossem recebidos debaixo de suas asas, e então passassem a fazer parte da família de Deus. E diante dessa graça e desse amor que recebemos por meio de Cristo, nós nos humilhamos e perguntamos, por quê? Por que o Senhor está sendo tão bondoso comigo, se eu sou só um estrangeiro, se eu sou só um pecador? Nós não tínhamos nada. Nossa expectativa, meus irmãos, estava em colher o que ficava pelo caminho, até que Cristo nos encontrou e nos convidou para habitar em sua presença. E Cristo não precisa, meus irmãos, nos convidar a colher do seu campo, porque Ele é o alimento, Ele é a água que sacia nossa sede, Ele é o pão que sacia nossa fome. Nessa história, meus irmãos, Ruth é a favorecida, mas na história da redenção nós somos os favorecidos. E a pergunta permanece, por quê? E o Senhor nos responde, é graça. É graça. Você é favorecido. É um favor que você não merece. No dia da sua conversão, você estava no lugar certo, na hora certa. E o Senhor estava lá e Ele te encontrou. E o Senhor te disse, já me disseram tudo que você fez. Eu já conheço você.
os teus pecados estão perdoados. E o Senhor reserva para nós, meus irmãos, uma grande recompensa. Porque nós hoje encontramos refúgio sob as asas do Deus de Israel. E aqui algumas aplicações para a gente poder encerrar. Primeiro, devemos confiar na providência de Deus, mesmo quando não conseguimos percebê-la. Muitas vezes, meus irmãos, nós esperamos enxergar Deus apenas nos grandes milagres e feitos extraordinários. É muito fácil acreditar na providência de Deus quando o mar se abre e quando a comida cai do céu. É ou não é? Fica fácil ver que Deus está ali, mas é difícil acreditar, meus irmãos, que Deus está provendo quando a gente está ali no nosso dia a dia, tendo de lidar com batalhas e adversidades. Mas, meus irmãos, há uma segurança para todos nós, de que o mesmo Deus que conduziu Ruth é o Deus que nos conduz. Quantas vezes, meus irmãos, você estava fazendo algo extremamente comum e depois de muito tempo você percebeu que estava no lugar certo, na hora certa, e que você tinha que estar ali para que aquilo que aconteceu lá na frente pudesse acontecer? Irmãos, aquilo que para nós parece casualidade está sob o governo do Senhor, do Deus que provê. Portanto, confie na providência do Senhor. Pode ser que, assim como Ruth, você tenha perdido seu marido, perdido seu casamento, e as coisas pareçam estar caminhando para um desfecho ruim. Pode ser que você tenha perdido seu emprego. E que tudo pareça que não vai dar certo. Mas nosso Deus é um Deus que provê. Eu desejo que você encontre refúgio no Deus de Israel, que é o nosso Deus. Segundo, meus irmãos, a graça de Deus é recebida por quem reconhece que não tem direitos. A resposta de Ruth também confronta profundamente nosso coração ao perguntar: por quê? Por que achei favor aos teus olhos? Ela demonstra que compreendeu algo essencial. A graça deixa de ser graça, meus irmãos, quando ela passa a ser tratada como um direito. Ruth não exige, ela não reivindica, ela não presume merecer a bondade de Boaz, ela simplesmente fica maravilhada por receber. Hoje a gente vive numa cultura, meus irmãos, que nos ensina a exigir direitos, a acreditar que merecemos ser recompensados por aquilo que fazemos. Muitas vezes a gente leva essa mentalidade para a nossa relação com Deus, como se Ele nos devesse bênçãos por nossa fidelidade, por nossas orações e nosso serviço. Mas o Evangelho nos ensina o contrário. Enquanto acreditarmos, meus irmãos, que Deus nos deve alguma coisa, jamais compreenderemos a beleza da graça e não seremos capazes de enxergar as tantas coisas que o Senhor já tem feito por nós. A verdadeira graça, meus irmãos, só pode ser recebida por quem reconhece que nada tem para apresentar diante de Deus e que tudo que recebemos vem de um Pai de amor, de graça e misericórdia. Então, assim como Ruth, que a nossa postura diante do Senhor nunca seja de quem cobra, mas de quem se prostra em gratidão e pergunta, cheio de admiração: por que, Senhor, eu encontrei favor aos teus olhos? Por último, meus irmãos, Deus costuma agir através da fidelidade de pessoas comuns. Uma outra lição preciosa dessa passagem é que a providência de Deus costuma operar por meio da fidelidade de pessoas comuns.
Deus poderia ter sustentado Ruth de inúmeras formas, de maneiras extraordinárias. Assim como o povo de Israel, ele poderia ter feito comida descer do céu, ele poderia ter feito tantas coisas, mas ele escolheu fazer isso através da generosidade, da piedade de um homem, Boaz. Um homem simples, trabalhador. Isso nos ensina, meus irmãos, que a soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana. Pelo contrário, muitas vezes, é justamente por meio da obediência do seu povo que ele realiza seus prodígios. Quantas vezes, meus irmãos, a gente ora para que Deus cuide de alguém, console um irmão ou supra a necessidade de uma família, sem perceber que talvez sejamos nós a resposta para essa oração? Boaz não realizou nenhum milagre, ele apenas agiu de acordo com o caráter de Deus, ele apenas foi fiel ao Senhor e aos princípios da aliança, tratando uma estrangeira vulnerável com justiça, compaixão e generosidade. Da mesma forma, meus irmãos, o Senhor continua escrevendo a nossa história e Ele usa homens e mulheres comuns. Não subestime um ato de fidelidade. Deus tem o hábito de realizar seus atos extraordinários por meio de pessoas comuns. Por vezes, meus irmãos, os milagres extraordinários de Deus são as pessoas que Ele envia. Concluindo, como Ruth, nós também caminhamos como peregrinos nesse mundo. Um mundo que, assim como o conto de Charles Dickens, parece ser marcado por contrastes, onde as pessoas vivem acontecimentos que parecem caóticos, injustos e sem sentido. Muitas vezes a gente não consegue enxergar a mão de Deus conduzindo a nossa história, mas podemos confiar, o nosso Deus é um Deus que provê. O mesmo Deus que providenciou Boaz para Ruth, providenciou Cristo para nós e pela graça, nos acolheu quando nada tínhamos para oferecer. Portanto, embora nós saibamos, meus irmãos, o desenrolar da nossa história, a gente sabe como ela termina. Enquanto isso, enquanto aguardamos a gloriosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso resgatador, que possamos permanecer fiéis, vivendo todos os dias sob as asas do Senhor, confiando que a providência de Deus jamais falha. Que as sombras que vierem sobre nós sejam as sombras das asas do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, nós queremos te louvar, porque servimos a um Deus que provê, o Deus que está conduzindo toda a história. Queremos te louvar, Senhor, porque essa palavra não é sobre otimismo, é sobre esperança. É sobre podermos confiar no Senhor, na Tua boa mão que está conduzindo, Senhor, cada uma das nossas histórias. Queremos te louvar, Senhor, porque se Ruth teve Boaz, nós temos Cristo, que nos encontrou, Senhor, na nossa posição de vulnerabilidade, de imerecimento, de fragilidade, mas que não nos expulsou de sua presença, mas que nos acolheu e nos atraiu com laços de amor. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós podemos encontrar refúgio sob tuas asas e podemos viver nossas vidas, Senhor, confiantes que servimos ao Deus da providência, o Deus que rege a história. E nós somos cuidados por Ti. Mesmo, Senhor, que no presente, mesmo que hoje, meus irmãos e irmãs aqui presentes, alguns dentre nós podem estar vivendo momentos onde tudo parece não fazer sentido algum. Mas que o Senhor traga de volta aos nossos corações a certeza de que o Senhor está conduzindo a história. Nada é casualidade, Senhor, tudo é providência. O Senhor está regendo tudo e no tempo certo entenderemos os Teus propósitos para nós. Pai, guarda-nos
sob tuas asas e continua, Senhor, operando em nossas vidas e que nossos olhos possam estar abertos, nossos ouvidos atentos para ver os teus sinais e a maneira como o Senhor conduz nossas vidas. Usa-nos, Senhor, para que também possamos ser bênção na vida de outros. Guarda o nosso coração e nos ensine, Senhor, a confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Vamos nos preparar para servir ao Senhor. Estamos numa caminhada já com contagem regressiva para começar nossa obra de pavimentação aqui na frente. Está marcado para 10 de agosto. Já conseguimos avançar bastante, ainda falta uma parte. Nós vamos precisar pagar em torno de R$ 3.500 por semana para os construtores. Então, já temos um pouquinho mais da metade desse valor guardado. E esperamos chegar a esse total até o início do mês que vem, até o dia do início da obra. Então, estamos nessa jornada. Peço que você ore, que você se mantenha fiel e faça o seu melhor para que a gente possa chegar lá. Agradeço aos irmãos que já têm feito isso, que já têm nos ajudado, que já têm sido generosos, fazendo além do dízimo e oferta que têm entregado, para que a gente possa vencer esse desafio. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Ainda tem um material que a gente precisa comprar, esse valor é só um valor de mão de obra, né? Mas na semana que vem já vamos também providenciar isso e aos poucos a gente vai avançando. Amém? Então vamos agora nos preparar para servir ao Senhor. Se você já fez a sua contribuição via banco ou tem preparado para depositar no gasofilácio, quero orar por você. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio, a alegria de podermos ter agora diante de nós, mais uma vez essa oportunidade de te servir com as nossas vidas, com as nossas finanças,